para um outro país. Vou deixar o meu país e vou mudar. Eu acho que deve ser uma decisão muito complicada. Eu tive a sorte de não passar por esse processo, porque, na realidade, assim, eu saí para ir para trabalhar na Copa do Mundo da Itália. Depois da Itália, fui fazer um projeto em Seattle, do Goodwill Games. Aí viemos para cá, daí a Bandeirantes, o Luciano do Vale, resolveram abrir uma produtora para dar apoio à Rede Bandeirantes. E o Luciano falou assim, Maria, fica aí coordenando a montagem dessa produtora, enquanto eu vou para o Brasil e vou buscar uma pessoa para assumir, né, e cuidar da produtora, e você volta. Então, eu estava indo e voltando, e quando eu fiquei aqui, eu falei assim, deixa eu aproveitar, como eu sempre gostei muito de esporte, deixa eu aproveitar e me envolver um pouco mais nesse esporte, porque eu sabia que a Bandeirantes estava precisando desse tipo de apoio, de reportagens para a NBA, cobrindo Miami Heat, os Miami Hurricanes, Miami Dolphins e tudo mais. Então, assim, eu fui ficando mais aqui do que lá, e o meu processo foi muito, assim, muito devagar, né? Quando eu percebi, eu já achava que essa era a minha casa, e o Brasil já estava, assim, eu já tinha passado por esse processo de transição. Que interessante. E você, depois dessa sua experiência com a Band, você se tornou produtora de televisão. Você criou a Look e a TV Maker. Você produziu vários programas, várias entrevistas. Eu me lembro que você tinha um programa de entrevistas na televisão. Você produziu shows e eventos. Como é que, de certa maneira, você também registrou a história da comunidade brasileira daquela época, não foi? Eu acho que sim, porque quando, assim, o que eu fazia em termos de, como repórter da Bandeirantes, era tudo voltado para o Brasil. Então, até vale um parênteses aí, que eu acabei conhecendo muitos Estados Unidos através, como repórter, porque a gente cobria, por exemplo, a Fórmula Indy. A Fórmula Indy, eu passava, assim, 30 dias em Indianápolis, depois tinha a etapa de Portland, a etapa de Phoenix, enfim. Eu conheci muito os Estados Unidos através desse trabalho. Quando a gente resolveu criar a Look era exatamente um projeto voltado para a comunidade, porque era uma televisão em português, num canal aberto, né? Na época era o canal 35, 1 hora por dia de programação. E nessa época a gente não tinha não tinha Globo Internacional. Então foi um momento perfeito, porque a única coisa que as pessoas tinham acesso eram olha, nós estamos falando de muito tempo. Você lembra daquele fax que entrava, que era do estado de São Paulo, que vinha as notícias do estado de São Paulo? Lembro, sim. As pessoas assinavam esse fax, as pessoas alugavam vídeos, né, das novelas e tudo mais para poder acompanhar as novelas, enfim. Então, a gente criou essa programação. O interessante desse processo é que a gente tinha o Alder Souza, lembra? Era o tio do... Lembro, o tio do Jorge Nunes. O tio do Jorge Nunes trabalhava na Varig. Eu fiz um acerto entre a Bandeirantes e a Varig, que a Bandeirantes colocava a fita do jornal do dia anterior, mandava um courier, mandava para a Varig. A Varig, o Al trazia essa fita para a gente e eu buscava essa fita todos os dias de manhã na Varig, Brasil, aqui em Miami. Gente! Fita, a gente editava, na época era o Paulo Vinhas, né, que era o nosso editor, a gente tinha um time fantástico, Sérgio Botinha, Paulo Vinhas, Marcelo, que hoje trabalha na Univision, enfim, é diretor de imagem, enfim, tinha um time fantástico. E aí a gente editava as notícias do dia com as imagens do dia anterior e entrava com um jornalismo de 1 hora. Fora isso, a gente tinha uma programação de esporte, tinha uma programação com a Gina Martel sobre as músicas e clipes e tudo mais. Então, era assim, tinha uma grade de programação. E durou um bom tempo, viu? Foi muito legal. E esse era uma fonte de notícia, era uma fonte de comunicação com a comunidade brasileira. Então, você foi uma pioneira, né? Porque foi o primeiro programa brasileiro, né? Olha, tinha na época o Álvaro de Sá, que fazia também uma programação, mas não era um segmento, não era uma grade
horizontal de segunda a segunda. Nossa grade era uma grade horizontal de segunda a segunda. Então, foi um pioneirismo no que se refere à televisão eletrônica, né? À mídia eletrônica. E, naquela época, a gente tinha um departamento comercial. Então, você só ia para downtown. Se ia para downtown, vendia todos os comerciais e todos os patrocínios lá. Porque estava todo mundo, né? Você tinha, na época, todas as companhias aéreas, você tinha a VASP, a Varig, a United, a American, tudo voando para o Brasil. Você tinha uma série de agências de remessas, naquela época também, Uno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agência de turismo aos montes, quer dizer, era uma outra realidade, era um outro momento. Quando a Globo Internacional entrou, foi exatamente o momento que a gente encerrou a operação. E aí eu abri a TV Maker para fazer produção de shows e teatro. E a gente fez bons espetáculos, tipo Trair e Coçar é Só Começar. Eu trouxe a Dona Doida, com a Fernanda Montenegro. Fizemos Luiz Gustavo, eu sou Beth Rockefeller. A Bibi Ferreira com Brasileiro Profissão Esperança. Alguns festivais de comida em parceria com o Hotel Intercontinental. Enfim, foram uma série de projetos. Que interessante. E olha, você já tem uns comentários aqui. Tem o Álvaro Gomes que fala: olá, Maria do Carmo, para lembrar de mim, sou o Álvaro que cuidava do Fofão na época do Luciano. Nossa, eu lembro. Nossa, eu lembro. Não, eu era apaixonada pelo Fofão e tinha o Fofolete também. Tinha o Fofão, nossa, era demais, demais. E o Marcos Omati mandou um recado para você, também relativo a essa sua fase. Ele fez matérias para Look e você me pagava ele com passagens. Porque a gente tinha patrocínio de todas as companhias aéreas. Era um sonho, assim, era tudo de bom nessa época, era arrumar patrocínio. Era assim, era o primeiro break comercial Varig, segundo break comercial United, terceiro break comercial, e assim ia. E o Marcos Omati foi, assim, um querido também. Super jornalista, ele trabalhava no Florida Review, foi um bom parceiro. Que legal. Em 2000, você aí saiu dessa coisa de televisão, de comunidade e entrou num outro caminho. Você abriu no Design District a Galeria Solange Rabelo, que você dirigiu até 2005. Que experiência, o que levou você a trabalhar com arte depois de televisão e esportes? Não, foi uma outra coincidência muito grande, não foi uma coisa que eu busquei. Eu tinha uma grande amiga, que é a Camila Castelo Branco, que você conhece, e a Camila, uma vez, entrou em contato comigo e falou, eu comecei, através da TV Maker, eu comecei a fazer alguns trabalhos de marketing e tudo mais. Eu acho que foi, assim, meio que a virada, assim, para a área de marketing, porque na época que eu estava fazendo produção de eventos, você acaba trabalhando muito, na verdade, era uma produção de eventos, você trabalha muito com marketing e tudo mais. E aí a Camila falou para mim que ela tinha uma grande amiga colecionadora, que era a Solange Rabelo, uma querida, e ela queria muito abrir uma galeria de arte, e ela queria me apresentar, e ela pediu para eu fazer, assim, ela também queria fazer o logo e tudo mais. Aí eu fui conhecer a Solange, assim, me encantei com a Solange. Falei assim, não, Solange, eu te ajudo a fazer o logo e tudo mais. Ela falou, não, mas eu quero que você abra a galeria para mim. Eu falei assim, mas eu não entendo nada de arte, né? Eu trabalho com produção de eventos, eu trabalho com marketing, eu fiz esporte. Ela falou, não, mas eu quero te contratar para você fazer uma pesquisa de mercado. E foi exatamente isso. Eu fiquei 4 meses, 5 meses pesquisando como funcionavam as galerias de arte. É lógico que era uma outra pegada, era uma pegada assim, com trabalhos, como é que funcionava a relação, e eu acabei aprendendo muito nessa pesquisa, como é que funcionava a relação entre o artista e o galerista, como é que você montava uma exposição, quais são os critérios, enfim, era mais uma loja, porque hoje em dia, uma galeria, você tem todo o processo curatorial e tudo mais, mas mesmo assim, a Solange tinha um olhar muito, muito bom, era uma grande colecionadora e ela era o processo curatorial da coisa. E eu era simplesmente a que estava
viabilizando todo esse processo e burocrático e tudo mais. Foi muito bacana, porque através dessa galeria a gente descobriu, assim, por exemplo, Carmen Guzmão. Eu pesquisei e vi que existia uma artista brasileira em Los Angeles chamada Carmen Guzmão, e entrei em contato com ela e ofereci, perguntei se ela não tinha interesse de... Falei para ela, olha, seus trabalhos foram admitidos, a Solange gostou muito dos seus trabalhos e tudo mais, você não quer vir expor aqui? Então, assim, no final a gente acabou criando aí uma comunidade artística através da Solange Rabelo Gallery, muito interessante também. Então, fizemos exposições dessa turma, né, de artistas, da Carmen Guzmão, da Ana Malman, a Cristina Oiticica, foi muito legal também, ela trouxe umas caixas, uns trabalhos muito bacanas, umas telas que ela enterrava e depois saía, sabe, assim, da terra. Enfim, para mim foi um processo bacana, porque foi um processo de aprendizagem. De novo, me parece também que você foi pioneira nisso, nessa questão de juntar, criar um ecossistema de artistas brasileiros, não foi? Acho que já existia uma galeria Sampo, acho que existiam algumas galerias funcionando. Acho que a Liana Rivas já trabalhava nessa área há muito tempo, mas ela trabalhava representando uma galeria de Nova York, e era outro nível, eram artistas mais com passagens por museus e tudo mais. Mas eu acho que, quanto ao formato de abrir as portas, de dar chance para artistas bem iniciantes, e eu acho que a galeria foi um ponto de partida bem importante. Legal. Para vocês que estão entrando agora na live, essa é a última live do ano do CCBU, e a nossa convidada de hoje é Maria do Carmo Fúfaro, uma mulher de múltiplos talentos, que é jornalista, produtora de eventos, fez televisão comunitária, trabalhou com arte. E aí isso me leva agora para a minha próxima pergunta, que é que eu acho até que foi um desenvolvimento natural da sua experiência na galeria da Solange Rabelo. Você começou você criou grandes eventos de exposição de arte, que foi o Art Brasil, que você começou em 2000 e... Quando foi? 2013. Você foi cofundadora. Me explique o que é o Art Brasil. O Art Brasil foi uma ideia... em Fort Lauderdale tem um centro de arte chamado ArtServe. Eu já trabalhava no Broward Center, porque quando chegou em 2006, a Solange, eu recebi uma proposta do Broward Center para trabalhar no Broward Center. O Broward Center percebeu a importância dessa comunidade brasileira, o valor dessa comunidade, o peso dessa comunidade, e percebeu também que era importante criar instrumentos para estabelecer uma ponte e aproximar essa comunidade do Broward Center, porque o próprio Mark Nevenhausen, na época, era o CEO, ele falava, a impressão que eu tenho é que as pessoas, quando chegam e veem o Broward Center, ou o Art Center, ou qualquer outro Performing Art Center, a ideia você acaba se sentindo inibido, porque você fala, não é para mim esse teatro, sabe? Assim, não tem nada a ver comigo. Então, ele queria fazer um projeto. E eles me contrataram para justamente fazer isso. Quer dizer, o meu papel inicial no Broward Center era aproximar a comunidade brasileira, por isso que a gente fez os shows, né? Brasil Night 1, 2, 3, trouxemos vários espetáculos e tudo mais. Milton Nascimento, enfim, Simone e tudo mais. Então, esse era era a minha primeira missão no Broward Center. Mas aí eu acabei saindo da galeria para poder me dedicar ao teatro. E acabei me conhecendo um pouco mais a região de Fort Lauderdale. E uma das minhas colegas do Broward Center, ela saiu do Broward Center e foi trabalhar no ArtServe, e ela era CEO do ArtServe, a Jay Abate. E ela falou, Maria, o ArtServe é um espaço para arte comunitária. Por que a gente não faz aqui, em setembro, o mês do Brasil? E você faz uma feira de arte brasileira.
Achei, imagina, falar essas coisas para mim, eu ia pegar imagina, é que nem oferecer, sei lá, cenoura para coelho. Doce para criança, um algodão doce para criança. Não sei nem porque eu falei cenoura para coelho, mas é mais ou menos isso. Você demorou exatamente 5 minutos para responder, não foi? 5 não, 5 segundos, né? 5 minutos nem pensar. Aí na época, eu estava fazendo um trabalho com a Jade, né, de fotografia e tudo mais. Eu falei para ela, vamos pegar, você não quer pegar junto comigo esse trabalho, esse projeto? Ela falou, bora, vamos pegar. E aí a gente criou essa plataforma que era, assim, era bem para iniciantes, para artistas iniciantes, e para, mais do que isso, gerar essa oportunidade de network entre os artistas, né, durante um mês, e com vários workshops e tudo mais. Então, assim, eu acho que a ideia foi muito bacana, foi válida, e valeu enquanto durou, né? E a partir daí, eu acabei realmente... Então, assim, eu estou envolvida com as artes visuais também desde 2000, quando passou... 2000, a galeria lançou já por 2000. Então, é muito tempo, exatamente. Então, são duas coisas assim que mexem muito comigo, que é as artes visuais e as artes performáticas. E daí você entrou no 55 Project, que é um projeto do ano passado. Aí eu saí, exatamente. Aí, quando eu saí do Arte Brasil, e a Jade passou a levar o Arte Brasil para uma outra direção e tudo mais, aí a Flávia Macuco, a gente começou a conversar e a gente resolveu criar uma plataforma completamente diferente, um projeto completamente diferente, que agora é uma fundação e que tem uma missão muito diferente daquela que eu tinha experimentado através do 55. Na verdade, o 55, o Arte Brasil, o 55 tem como missão promover artistas brasileiros, na sua maioria são artistas que moram no Brasil, para trazer para o mercado internacional, em especial Miami, Nova York, Chicago, mas são artistas que já têm uma passagem por museus, são representados por galerias, enfim, todos os processos são super, assim, são curados, tem cada evento, cada programa do 55 tem um processo curatorial muito criterioso e tudo mais. Enfim, também foi uma experiência muito bacana através das artes visuais. Então, eu tenho todo um bloco de perguntas sobre o Broward Center, mas antes eu queria terminar e encerrar essa parte sua, dessa sua história, essa sua trajetória, perguntando que poucas pessoas conhecem tão bem a comunidade brasileira. Você conhece a comunidade brasileira como jornalista, no sentido que você entrevistou e acompanhou a evolução dessa comunidade, e também como criando essa oportunidade de networking, várias plataformas de comunicação, você foi uma enabler. Agora, eu queria que você contasse um pouco qual é a sua opinião de jornalista e brasileira morando na Flórida há tanto tempo, de como foi essa evolução da comunidade brasileira, o que faz os brasileiros do sul da Flórida uma comunidade especial, o que é específico da nossa comunidade, no seu entender? Então vamos ser bem espontânea na minha pergunta, na minha resposta. Eu acho que a comunidade tem um peso muito forte em todas as áreas. Eu acho que é incrível como o Brasil se expressa na Flórida em vários setores, de uma maneira super diversificada, através da culinária. Você tem presenças interessantes através da culinária brasileira na Flórida. Podemos aqui citar, não 2, 3, 4, 5, 6 exemplos. Você tem uma presença muito forte dos artistas, das artes visuais na Flórida, através de projetos diferenciados. Você tem a parte musical, né? Então, assim, business, as relações bilaterais entre o Brasil e a Flórida também são muito fortes através dessas organizações como a Brazilian American Chamber of Commerce,
como o BBG, como outras câmaras de comércio lá no Central Florida. Então, eu acho que a gente tem uma presença muito forte e com destaque em todas as áreas. A única coisa que eu particularmente acho que falta é uma força política. Eu acho que a gente ainda não tem uma força política, está começando, mas ainda não temos essa força política. Mas eu acho que a nossa força, como a presença é muito forte, como o empreendedorismo, o brasileiro é muito empreendedor. A gente não se cansa de ver novos projetos, novas ideias. Então, isso, para mim, é a maior característica do brasileiro. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, por exemplo. Eu trabalho desde 2006 no Broward Center. Eu tenho uma característica como brasileira de diversificar a minha atuação. O americano, por si só, ele é muito compartimentado. Ele faz tudo perfeito, mas ele é compartimentado, né? A gente quer trabalhar um pouco aqui e ali, a gente vai se diversificando, porque a gente tem na nossa personalidade, a gente é assim. Então, assim, eu acho que chegando na pandemia, o que aconteceu na pandemia, as pessoas serem mandadas, muitos colegas meus foram mandados embora e tudo mais, eu acho assim, o que acabou permitindo que eu continuasse no Broward Center foi o meu portfólio diversificado, de que eu não faço só uma coisa, eu faço várias coisas dentro daquela. Eu acabei desenvolvendo ao longo dos tempos uma série de atividades que às vezes nem são interligadas, né? Então, assim, eu acho que a característica do brasileiro é essa, de um empreendedorismo fantástico, com muito destaque naquilo que faz, mas eu sinto que ainda falta uma força política organizada. Talvez até porque a gente, como comunidade brasileira, não tem essa consciência da força que a gente tem. Eu acho que a gente ainda está muito disperso nisso. Foi uma das razões que levaram o Centro Cultural a fazer esse projeto que você mencionou no começo da nossa entrevista, que foi o livro, O Brasil em Miami, Descubra os Elementos Brasileiros na Mistura de Miami. Porque, na verdade, a gente não tem essa noção dessa força. Quando você começa a sentar e analisar, como eu fiz essa pesquisa, eu fiz a pesquisa e a curadoria do livro, quando você avalia a quantidade de coisas que a gente traz para essa comunidade do sul da Flórida, é absolutamente impressionante. Impressionante. Um dos membros do conselho fez uma apresentação no Rotary aqui de Key Biscayne sobre o livro e quando terminou a apresentação, o pessoal adorou a apresentação, falou assim, mas, gente, a gente achou que a comunidade mais importante em Miami fosse cubana, mas são vocês, pelo número de coisas, de influências que vocês trouxeram. Então, eu acho muito importante esse movimento da gente. E talvez uma característica é que o brasileiro, na verdade, nós somos, assim, empreendedores, mas a gente não está preocupado com o grupo. Então, Exatamente. Você acaba... Então, em todos os setores, você tem pessoas de destaques incríveis. Por exemplo, a gente tem uma médica, a Tanira, na linha de frente, top, no Sylvester, no Hospital no Hospital do Câncer da UN. Você tem o Maurício, que é um grande profissional no Magic, né? Você tem pessoas, você tem executivos incríveis atuando aqui na Microsoft, não sei aonde, sabe, assim, na FedEx, na América, na FedEx. Então, mas é tudo muito individual. Então, você tem o que é bacana também. Eu não estou nem criticando, eu acho que é o perfil, é o nosso perfil, né? Mas
Eu acho que foi aí, essa Mas é uma pandemia coisa para trouxe para a pensar. gente, a pandemia trouxe para o Centro Cultural Brasil USA da Flórida, CCBU, essa oportunidade. Eu acho que as nossas CCBU Lives, as nossas lives, têm sido muito nessa direção, de trazer, de mostrar esses talentos todos. Você, o Carlos Borges, a Tanira, que foi das primeiras lives, e, enfim, os nossos músicos, enfim, mostrar quem nós somos, de uma maneira que a gente fique registrado. Aliás, se vocês quiserem ver todas essas lives, vocês podem ver aqui no Facebook do Centro Cultural ou no YouTube do Centro Cultural Brasil USA, da Flórida. E aí, eu queria continuar a nossa conversa com a Maria do Carmo, nossa multitalentosa, cheia de... Nossa, já falou 3 vezes. Pois é! Mas eu sou uma admiradora, sou fã. Você mencionou o seu trabalho no Broward Center. Você entrou em 2006, como você disse, para fazer uma ponte entre o Centro de Performing Arts, que é um centro dos mais importantes do sul da Flórida, e a comunidade brasileira. Você entrou só para fazer isso. No começo, inclusive, você começou com um projeto do Ponto de cultura. Que ia ser um centro cultural e passou para ser um Broward. Eu vou morrer lembrando disso, mas enfim. Eu lembro. Você olhou para mim e você falou assim, você é brasileira. Olha, assim, mas eu lembro, foi uma coisa, foi complicado, eu lembro que foi complicado. Mas foi bacana também o fato da gente ter, enfim, foi bacana também a gente ter conseguido ser o ponto de cultura do sul da Flórida e receber o Gilberto Gil e receber, enfim, fazer parte desse processo, mas que, na verdade, a gente conhece o Brasil, ele durou praticamente só 1 ano, porque depois as coisas mudou tudo no Brasil, os caras já não sabiam mais o que era o ponto de cultura, que era, e eu fiquei aqui tentando explicar para o CFO e para o CEO por que vocês não iam mais receber dinheiro nenhum. Isso é uma coisa, olha, você sobreviveu a isso, Maria do Carmo, eu tiro o meu chapéu para você. Foi muito, olha, foi uma... Essa explicação do que é o brasileiro, como é que funciona o brasileiro para os americanos, deve ter sido uma coisa muito difícil. Se você deu conta disso, você dá conta de qualquer coisa. Não, e foi muito interessante. Aliás, a sorte foi que o Marco falou assim, Maria, quando ele me contratou, ele falou, olha, eu quero que você... A sua missão é essa, mas eu não vou te colocar... Mas o Marco era muito esperto, esse CEO. Ele falou assim, eu não vou te colocar um label de Brazilian Department ou qualquer coisa assim, eu vou te colocar no marketing, no departamento de marketing, porque se essa história não der certo, você entendeu? Você não perde o emprego. E foi o que aconteceu, não deu certo, você entendeu? Deu por 1 ano e pouco, mas aí eu já estava no departamento de marketing e dali ninguém me tirava. Maravilha. E aí, conta pra gente o que você faz no departamento de marketing? Então, a gente faz... o Broward Center administra 6 teatros no sul da Flórida, né? São 3 dentro da nossa estrutura, depois a gente administra o teatro da Nova University, a gente administra o Quarry Playhouse, que agora está fechado, passando por uma renovação de $30 milhões. Só conseguimos terminar... Estamos terminando, porque esse dinheiro já tinha sido arrecadado, foi feito um fundraising e tudo mais, um capital campaign, o dinheiro está lá guardado e a gente está terminando, o parque vai ficar maravilhoso, você não acredita, vai ficar lindo, uma renovação de 30 milhões. E além do Parque Playhouse, nós somos responsáveis pelo teatro do Aventura Arts and Cultural Center. O teatro é da cidade de Aventura, mas nós fechamos um acordo de administração do teatro, onde a gente é responsável pela programação, pelo marketing e tudo mais. Nesse teatro de aventura, eu atuo como diretora de marketing de aventura. No Broward Center, eu sou Senior Marketing Manager. E o que uma marketing... Você faz marketing de shows, né? Então, a gente tem 3 tipos de shows. Nós temos os rentals, que são os shows que alugam os nossos espaços. Nós temos os self-presentations, que são shows que o departamento de programação contrata, e aí o risco é nosso. E você tem os partners, que todo Performing Arts Center, o que diferencia
o BBT, ou um teatro grande de um Performing Arts Center. Essa pluralidade de conteúdo, de performances, com destaque na área educacional, mas com espetáculos que possam, como é que você fala? Que possam acolher todo tipo de performance, como a dança, a ópera, Broadway, clássicos, e, enfim, e os shows mais populares e tudo mais, e shows também voltados para comunidades específicas, como, vamos supor, a Black Community, Chinese Community ou Indian Community, são esses shows voltados para a comunidade. Então, o que o marketing faz é assim, a programação contrata o show, passa para a gente e eu faço todo o planejamento de marketing para vender, né, o show. Então, cada show tem uma verba específica, de um budget específico, e a gente sai. Na verdade, eu sou uma media buyer, eu tenho formação em marketing digital, então eu faço toda a programação digital e a programação de mídia de uma maneira geral. Então, é isso. Só que, além disso, eu sou o primary contact para os rentals. Então, todo mundo que aluga um espaço no Broward Center, eu dou marketing suporte. Então, assim, nós, entre os 6 espaços, nós tínhamos 900 shows por ano. Uau! E você supervisiona o marketing 900 shows por ano? Não, aí a gente tem uma equipe, né? Mas eu acho que o interessante nesse processo, assim, é que você acaba se especializando em fazer o marketing de vários shows ao mesmo tempo. Então, por exemplo, em média, eu tenho 30, 40 shows para fazer o marketing ao mesmo tempo. São shows que um acontece na sexta, outro no sábado, outro na segunda, outro na quarta. Então, você desenvolve um processo e um skill de fazer o marketing de vários shows ao mesmo tempo. Então, tem um dia que eu saio assim, ok, $40 mil, ligo para a NBC e falo, ok, eu quero $20 mil para isso, eu quero $10 mil para isso, $10 mil para esse show, esse show, esse show, esse show. E quando você tem esse poder, você acaba negociando também muito melhor a compra de mídia digital, ou, enfim. Então, é um exercício. E eu gosto disso que eu faço, porque no final é quase que é aquela coisa que você vai acompanhando a venda de ingressos, você vai vendo se você está dentro do gol, ou se você está abaixo do gol. Enfim, cada concerto, cada show é uma conquista, é uma pequena vitória. Pois é, e você mencionou nesses shows assim com nichos, né, para a comunidade indiana, a comunidade chinesa, e o Broward Center foi durante muito tempo quase uma casa do Brasil, porque tinha shows memoráveis, né? Nós tivemos Milton Nascimento, nós tivemos Gal Costa. Cadê os shows brasileiros? O que aconteceu com esses grandes shows? Tivemos o João Carlos Martins, lembra? Foi maravilhoso. Pois é, foi coisas maravilhosas. Aliás, eu falei com o João uma semana retrasada, ele tem, né, uma data marcada para fazer em Nova York, né, um espetáculo, e eu falei para ele que se ele for para Nova York, eu quero trazer ele para cá, entendeu? Não sei como, mas a gente tem que arrumar um jeito de trazer ele para cá, porque o último show dele no Broward Center lotou, foi muito bacana. Então, os shows brasileiros, Adriana, são super caros, sabe? Assim, eu me lembro que toda vez que a gente queria avaliar avaliar o custo e o risco de um show brasileiro, o meu time de programação e de produção ficava assim, abismado com a quantidade de moving lights que os brasileiros gostam, você entendeu? Não é Mas show. O que é caro no show brasileiro? O rider, quantidade de som, de luz principalmente, entendeu? Então, são shows muito, por incrível que pareça, os nossos shows brasileiros, os grandes para esse tipo de teatro, são shows muito sofisticados no Brasil e que às vezes são caros. E tem uma série de coisas que acabam assim, o processo de visto, né? Todas essas coisas vão maximizando o risco, né? Mas a gente não pode esquecer que nós temos no Broward Center, e a gente vem apoiando há muitos anos,
E o Focus Brasil é um elo, assim, é bacana porque é um projeto que dá essa continuidade da presença brasileira no teatro, entendeu? Eu acho isso bacana. Então, o ano passado a gente teve o Thiago Aracan, o ano passado retrasado, o Thiago Aracan, então tem alguns shows e tudo mais através do Focus Brasil. Mas a gente vai voltar, vamos ver, né? Esperar essa... Vamos ver. Isso me leva agora pandemia. a uma pergunta que todo mundo quer saber. Como é que funciona um performing arts no meio de uma pandemia? Socorro! Socorro. Olha, praticamente os teatros foram assim, os primeiros a fecharem esses teatros grandes e vão ser os últimos a abrirem com full capacity. O grande problema é que quando você pensa em aplicar safety guides, né, todo o esquema de segurança, né, para esses teatros... Segurança contra a Covid. Contra o Covid, entende? Então, tanto o que eu estou falando aqui serve para todos esses grandes venues, né? Kravis Center, o Ash Center, o Broward Center, todos operam mais ou menos da mesma forma. Então, por exemplo, se eu tenho um teatro que a capacidade é de 3.000 lugares, eu tenho que 50% da capacidade já cai para 1.500. Aí, eu ainda, em cima desses 50%, eu ainda tenho que adicionar o distanciamento físico, né? 4 cadeiras, a fila de frente, a fila da frente, a fila da trás e tudo mais. No final, um teatro de 3.000 assentos, eu só posso vender no máximo 700. Meu Deus! Então a conta não fecha para 50%. Você não tem condição de colocar nenhum show grande, né? Broadway, ou Miami City Ballet Nutcracker, ou Florida Grand Opera, ou qualquer outro show grande, porque essa conta não fecha. Você não consegue pagar. E você não vai fazer 2, 3 espetáculos para chegar. Então, eles só vão conseguir operar, e se Deus quiser, o nosso primeiro show está marcado para abril, com Hamilton. Então, estaremos voltando com Hamilton. Eu espero que a gente não perca e que essa data não mude, porque perder Hamilton não é bacana. Não. Para quem já perdeu muito, o impacto econômico na Flórida. Por exemplo, de uma maneira geral, global, todos esses performing arts centers e venues e tudo mais perderam quase 30 bilhões de dólares durante a pandemia. Nós estamos falando de uma maneira geral. Nos Estados Unidos, essa conta está por volta de 6,7 bilhões de impacto realmente do que se perdeu. E muitos desemprego, enfim. Então, indiscutivelmente, um impacto econômico muito grande. E esses venues ficam amarrados, a gente está fazendo uma série de shows virtuais, porque todo mundo agora acelerou todo esse processo que a gente estava até conversando agora há pouco, ele ia acontecer de alguma forma, mas a gente foi obrigado a aprender com mais rapidez, né? Mas a gente está preenchendo a programação com esses programas virtuais. Ou então se reinventando, como, por exemplo, Miami City Ballet, que eu tenho, assim, profunda admiração por essa organização, até pela quantidade de bailarinos brasileiros que estão lá, eles foram readmitidos agora. Eles voltaram a trabalhar no Miami City Ballet. O Miami City Ballet fez uma parceria com a cidade de Doral e está apresentando o Nutcracker ao ar livre. Super bacana. O Broward Center, a gente está reaproveitando o backstage da gente, o parque, né, o estacionamento, e lá estamos criando um espaço chamado Backlot Stage, onde a gente vai começar a apresentar alguns shows under the stars, né, ao ar livre. E a gente está começando a confirmar esses shows também. Mas, enfim, estamos aí navegando durante a pandemia, reinventando, sobrevivendo, aprendendo muito e
A grande questão é como é que a gente volta, né? Como é que vai ser essa volta, né? Pois é, pois é. Aliás, eu queria convidar vocês que ouviram esse depoimento da Maria do Carmo sobre os bailarinos brasileiros do Miami City Ballet. Nós temos uma live que ficou sensacional, justamente os talentos brasileiros no Miami City Ballet. E a entrevista foi com a Alice Arja, que é a pessoa que trouxe esses meninos para cá, e com a Natália Arge e com o Renan Cerdeiro. Foi uma live muito interessante. Renan é Vocês demais. podem procurar aí no Facebook ou no YouTube. E agora, Maria do Carmo, esse impacto que você falou, essa suspensão das atividades desses performing arts, eu não sei se o pessoal se dá conta da importância das artes. Como é que o volume de dinheiro que se gera com arte, seja arte, seja música, seja dança, seja literatura, é muito bom. Miami, por exemplo, é um exemplo disso, a cidade que se reinventou através das artes quando passou a ser a única sede da Art Basel fora da Basileia, fora da Suíça. E isso virou uma coisa espantosa. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância econômica numa comunidade das artes. Então, você acabou de citar o cancelamento da Basel. Por exemplo, a Basel, ela é praticamente assim, o Super Bowl do Art World, né? E com o cancelamento, não foi só a Basel, mas foram mais 25 ou 30 feiras satélites que compõem o Miami Art Week. Isso foi praticamente só isso, só essa pequena porção foi um impacto econômico que gerou, né, de perda de quase 16 milhões de dólares para Miami-Dade. Então, assim, existem, por outro lado, a coisa bacana é a quantidade de grants, a quantidade de ofertas e generosidade de várias fundações e tudo mais para poder ajudar. Mas isso não é o suficiente. O que as pessoas estão fazendo é realmente contendo despesas e foram obrigadas a despedir, né? Enfim, mandar embora grande parte dos funcionários, estão trabalhando assim de uma maneira super justa, né? E agora aguardar aí, na verdade, assim, a entrada das vacinas e tudo mais, toda essa história das vacinas é o que é a luz do fundo do túnel, né? O que a gente precisa é ter um pouco mais de fôlego para aguentar aí até abril. Eu espero que em abril a gente volte com o Hamilton. Eu acho que você está muito otimista. Eu acho que ainda vai demorar mais. Eu sei, eu também acho. Eu espero que você não. Mas eles estão desenvolvendo uma série de recursos. Eu estava vendo uma reportagem da Delta, por exemplo, que eles vão provavelmente, a Delta está buscando uma forma de testar, a pessoa tem que ser testar antes de embarcar. Existem também possibilidades de, eventualmente, da gente fazer um pequeno teste, antes da pessoa entrar no Broward Center. O que acontece? As pessoas precisam se sentir confortáveis e seguras. Então, esse é o fato mais importante. De que forma você passa essa segurança de que o seu venue está equipado, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta aqui, mas a gente tem vários comentários. O Álvaro Gomes, por exemplo, diz que o brasileiro consegue andar com o pé em 2 canoas, ou seja, faz várias coisas ao mesmo tempo. É verdade. O Fídias Barbosa fala que fez várias matérias para a Look e que você deixava ele anunciar o jornalzinho dele, o Brazilian Courier. Verdade. Fídias, um abraço para você. E a Luciana Lewis disse que o Brazilian Voice estava lá também, não é? Brazilian Voice Brazilian Voices. Brazilian Voice é outro exemplo. Você fez esse live com Brazilian Voice, é outro exemplo, assim, também de uma dinâmica incrível, individual, grupo, certo? Mas que começou com um grupo de mulheres cantando e hoje elas fazem assim um trabalho incrível nos hospitais e tudo mais. Então é uma coisa completamente diferente e bacana, é uma história de sucesso.
Pois é, e agora eu vou terminar com o último comentário do Antônio Adolfo, nosso grande maestro, que está comentando, dizendo que foi uma ótima live, deu parabéns para a gente. E com Ai, isso... ó, vindo dele, nossa, Pois é, e vindo o dele, último CD dele está fazendo maior sucesso, chama Bruma, de Brumadinho e Mariana. tá E é certo. isso aí, gente. E aí chegamos ao fim da nossa live de hoje. Foi uma live, mais uma live do CCBU, que tenta guardar essa memória do que foi a comunidade brasileira, o que é a comunidade brasileira, explicando para vocês que não estão aqui na sul da Flórida, e tentando mostrar quem são esses talentos brasileiros que formam essa comunidade tão especial e tão forte da diáspora brasileira. É uma comunidade diferenciada, não é porque eu sou daqui não, gente, mas viu? Acreditem em mim, não tem outra igual. E é isso, o CCBU tem se dedicado a mostrar exatamente quem são esses talentos e para fazer uma comunidade ainda mais forte, de maneira que a gente faça, através das lives, uma espécie de networking. E eu queria agradecer a todos vocês que nos assistiram, e a vocês que vão assistir ainda, porque a live fica no Facebook e no YouTube, e despedir para o ano. Nós já estamos montando nosso programa para o ano que vem, prometo que vão ser muito interessantes também, porque nós temos coisas muito boas para mostrar daqui do sul da Flórida e também ligados a gente lá do Brasil. Nós somos uma ponte. E é isso aí. Eu me despeço. Meu nome é Adriana Sabina, me despeço de vocês, agradeço vocês a terem assistido, a audiência de vocês, os comentários, agradeço principalmente a Maria do Carmo ter compartilhado essa história da trajetória dela tão interessante, e o que ela faz, e o que ela espera fazer, e passo a palavra para ela fazer uma mensagem final para vocês, de despedida. Obrigada pela oportunidade. E é bacana a gente contar um pouco da gente, porque a gente acaba revivendo um pouco, através dessa conversa, por tudo que a gente passou. Eu tenho muito, muito orgulho de ser brasileira, de viver aqui, tenho muito orgulho de vários brasileiros e dessa comunidade, que eu acho assim, e é de um dinamismo incrível. Enfim, eu sou realmente uma pessoa da comunidade, eu navego em várias tribos, e esse é o meu jeito de ser, eu não vou mudar. E, enfim, adorei essa oportunidade e espero que você continue registrando isso aí, porque é um documento, entendeu? E muito importante para todos nós. Pois é. Feliz Natal. Hã? Feliz Natal e um ótimo ano para a gente. Pois é, boas festas para vocês todos. Happy Hanukkah, Feliz Natal. E eu espero que 2021 seja muito melhor para todos nós, porque esse ano eu acho que foi para a gente cortar do calendário, não é, gente? Mas vai ser ótimo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Até mais. Obrigada, Maria do Carmo. Obrigada a você.